you have detained women. I had several detained women on numerous occasions that would come to me and say, Miss Wooten, I had a hysterectomy. Why? I had no answers as to why they had those procedures. And she said, what is he? Is he the uterus collector? Does he collect uteruses? And I asked her, what does she mean? And she says, everybody that I talked to has had a hysterectomy. A denúncia é chocante. Mulheres imigrantes estariam sofrendo esterilizações forçadas num centro de detenção dos Estados Unidos. A revelação foi feita por uma enfermeira que trabalhou no lugar e decidiu contar o que teria visto. Segundo Dawn Wooten, a prática era recorrente no centro de detenção de Irwin, no estado da Geórgia, que recebe mulheres estrangeiras e, entre elas, um grande número de latino-americanos. Depois da denúncia da enfermeira, cada vez mais mulheres têm vindo a público com relatos semelhantes. Elas afirmam terem sido submetidas a procedimentos invasivos e possivelmente desnecessários. Donde el ginecólogo y de inmediato él me hizo una ultra y me dijo de que tenía quistes ovarios. Okay. Me dijo de que la forma que se le quitaba eso era con cirugía. Oh. Yo le pregunté si había otro tratamiento. Elas garantem que não foram informadas das consequências e nem deram o seu consentimento para essas operações. O governo dos Estados Unidos nega que qualquer procedimento desnecessário tenha acontecido. Quem está sendo apontado como principal culpado nas denúncias é o médico Mahendra Amin, que até ganhou um apelido assustador, o colecionador de útero. Isso porque uma das operações mais comuns no centro de detenção seriam as histerectomias, a retirada parcial ou total do útero. Outra operação comum, de acordo com os relatos, seria a remoção das tubas uterinas, que também pode impedir a mulher de engravidar. As medidas brutais de tolerância zero contra os imigrantes impostas pelo governo Trump também levaram ao aumento dos casos de abuso sexual, principalmente nos centros de detenção financiados pelo Estado. Os registros enfatizam que os casos têm relação direta com as violações de direitos humanos oficializadas pela agenda de Trump. Desde que ele assumiu, uma das políticas que ganhou mais destaque negativo foi separar os filhos de imigrantes dos seus pais, muitas vezes colocando as crianças em jaulas. Para aquelas que tiveram a sorte de serem levadas a um lar temporário até que a justiça definisse o seu destino, outro problema apareceu. O governo ficou sem conseguir localizar centenas dessas crianças. Durante a pandemia, também apareceram denúncias da falta de medidas para garantir a segurança dos imigrantes contra a Covid-19. E a própria Dawn Wooten, que revelou as supostas esterilizações forçadas, disse que o centro de Irwin também não tomou cuidados diante do coronavírus. É importante a gente lembrar, mesmo que fiquem em lugares que mais parecem uma prisão, a grande maioria dos imigrantes não são criminosos. Muitos deles, na verdade, estão fugindo da violência, do desemprego ou da fome nos seus próprios países e apenas querem asilo para começar uma vida nova nos Estados Unidos. Mas durante o governo Trump, o tratamento padrão passou a ser tratá-los como se fossem pessoas que vêm aos Estados Unidos roubar empregos e cometer crimes, e devem ser isoladas, ficando à mercê de todo tipo de violações que raramente são punidas. E o Trump sempre defendeu essas políticas agressivas de forma aberta. Numa coletiva de imprensa, ele chamou os que chegam ao país de animais perigosos. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before. E o jornal New York Times relata que o presidente teria sugerido que os agentes de segurança da fronteira atirassem na perna dos imigrantes que tentassem entrar no país. O presidente também é visto dizendo que os Estados Unidos são uma nação que deve falar inglês e não espanhol, que é a língua da maioria dos que tentam entrar nos Estados Unidos. Por sinal, é justamente essa barreira linguística, alimentada pela xenofobia, que muitas vezes deixa as mulheres imigrantes reféns de violações, como no caso das recentes denúncias em Irwin. Os incontáveis episódios de violência contra imigrantes nos últimos anos geraram protestos em várias oportunidades, e esse caso de agora não foi diferente. Pouco depois das denúncias, manifestantes foram às ruas em Atlanta, com cartazes pedindo o fim da violência obstétrica, chamando os locais de detenção de campos de concentração. Também houve protestos em Nova York, que acabaram sendo duramente reprimidos pela polícia. As investigações das denúncias estão no início ainda, e é preciso entender a real dimensão dos crimes. O México, por exemplo, já entrevistou 20 mulheres que passaram por Irwin e nenhuma sofreu com essas cirurgias. Mas a investigação envolveu apenas mulheres mexicanas, e ainda assim nem todas elas foram localizadas. Só entre as mexicanas foram pelo menos 24 as mulheres que teriam passado pelo centro da Geórgia, nesse período denunciado. Mas as imigrantes de muitas outras nacionalidades também foram detidas lá, inclusive de fora da América Latina. Uma coisa é certa:
Os Estados Unidos têm histórico de aplicar esterilizações forçadas em mulheres consideradas indesejáveis. Em 1965, uma pesquisa mostrou que 1/3 das mulheres de Porto Rico tinha se tornado infértil como parte de uma política de controle populacional na ilha, que é um território associado aos Estados Unidos. Nos anos 70, mais de 25 mil mulheres indígenas haviam sido esterilizadas à força pelo governo americano. E bem mais recentemente, foi descoberto que 148 detentas em 2 prisões da Califórnia passaram por procedimentos semelhantes entre 2006 e 2010. E muitas disseram ter sido coagidas. E se crimes desse tipo são recorrentes na história recente dos Estados Unidos, também é comum que a maioria passe impune. Mais um exemplo de que os autoproclamados defensores da democracia ocidental não têm o mesmo entusiasmo quando o assunto é defender questões humanitárias, em especial se elas envolvem latinos.